A terapia é um processo mais interno, então. Mais prático. Por exemplo, você entender que você tem uma regra ligada à baixa eficácia. Você não se sente seguro nas coisas que você faz. Entender como é que essa regra afeta no teu dia a dia, como é que ela afeta a forma como você se enxerga, né? Tua autorreferência, a forma como você enxerga o mundo. Então, efetivamente, ela acaba tendo um impacto nas tuas tomadas de decisão. E é uma coisa interessante, porque daí a gente pode voltar naquela discussão inicial que a gente estava tendo, da liberdade, né, velho? A gente é submisso às nossas regras internas. É, de certa forma, controlado por esse sistema de regras, né? O pessoal da terapia cognitiva gosta de falar de crenças. Eu prefiro falar de regras, que para mim é mais adequado ao fenômeno em si. Um conjunto de regras que eu estabeleço de como que eu devo me comportar em determinadas situações, de como que eu devo avaliar determinadas situações. Mas essas regras, elas podem ser remodeladas, né, através de terapia ou através de um trauma. O ambiente pode influenciar nessas regras. Cara, as regras são adquiridas de várias formas, né? Mas essencialmente elas são adquiridas pelo comportamento verbal, pela linguagem, certo? Mas, por exemplo, você pode adquirir uma regra observando as pessoas, pelo aprendizado que você tem olhando determinadas pessoas atuando em algumas situações e como que aquilo e as consequências daquilo, aquilo pode criar uma regra. Olha, isso eu não posso fazer, senão eu vou se dar mal. Imagina, por exemplo, você está numa situação, você vê uma pessoa sendo de alguma forma ridicularizada porque ela está vestindo. Você efetivamente vai evitar aquilo ali. Tem uma coisa que é muito legal, né? Eu falava isso alguns anos atrás para os meus alunos, eu falava assim, como a fofoca é importante para controlar o nosso comportamento. As pessoas não se dão conta, mas a fofoca é a melhor forma de controlar o comportamento, porque ela controla o comportamento de 3 pessoas, da que é o assunto, da que está falando e da que está ouvindo. Por que ela controla? Imagina que eu dissesse assim, mano, olha só, fulano fez isso, aquilo. Por que eu falo isso para uma pessoa? Por que eu vou comentar o comportamento de uma pessoa com a outra? Qual é a função disso? Qual é o objetivo? Qual é a função disso? Né? Fazer com que aquela pessoa tenha uma visão específica sobre o comportamento da outra e de alguma forma, exerça pressão sobre esse comportamento, certo? A segunda coisa é para avisar essa pessoa de que esse comportamento é inadequado, que se ela fizer esse comportamento, ela vira sul, certo? E o terceiro aspecto é reforçando essa regra em mim mesmo. É um comportamento usual, todo mundo faz isso, é uma coisa que a gente sempre faz, mas tem uma função de controle. Então, é muito difícil a gente estar numa situação onde a gente esteja essencialmente controlando todos os aspectos que vão influenciando o nosso comportamento. Porque a gente não é o produtor do comportamento, a gente é o produto do comportamento. O que a gente chama de eu, de ego, ela surge num determinado nível do processamento de informação, onde o cérebro, de certa forma, separa as coisas que estão acontecendo fora das coisas que estão acontecendo dentro. Até um determinado nível de processamento, para o cérebro não faz diferença de onde vem a informação, mas num determinado nível onde ele vai organizando essas informações, ele vai separando o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro. Ou melhor, como o que está acontecendo fora está influenciando o que está acontecendo dentro. Qual dos dois caminhos é mais importante? São caminhos, é uma dialética, né? Simultâneo. Exatamente. O fora influencia o dentro e a gente modifica o ambiente. O ambiente nos modifica na mesma medida em que a gente modifica o ambiente, né? Essa é uma questão importante pra gente, né? Por quê? Porque o cérebro está respondendo essencialmente ao ambiente. Sempre está respondendo ao ambiente. Em todos os níveis de processamento, ele está respondendo ao ambiente. O problema é o conceito de ambiente, que eu não vou entrar aqui. Eu vou dar um curso sobre isso lá no RD, falando só sobre modulação ambiental. E para isso a gente vai ter que trabalhar um pouquinho desse conceito de ambiente, essa questão conceitual. Às vezes a gente não se dá conta da importância dessa questão conceitual, porque a gente acha que as palavras elas já vêm com o seu significado pré-construído. Mas o significado das palavras ela pode diferir, né? O que você entende por ambiente? Um conjunto de informações que olha, ao redor de mim. O conjunto de informações que me cerca. Que me cerca. Olha só, ele estabeleceu uma fronteira, né? Qual é a fronteira? É a pele, certo? Ou seja, ambiente é tudo que tá para fora da pele. Eu discordo em parte, porque tem um ambiente interno. Por exemplo, uma dor de barriga. Uma dor de barriga é alguma coisa que tá no ambiente? Podia ser o conjunto de estímulos externos e internos que interferem no meu comportamento. Pode ser. Mas aí se você for parar para pensar, por exemplo, de onde é que você tirou essa resposta ou essa pergunta? De tudo que eu aprendi a vida toda. Da tua memória, da minha memória. Né? Então a gente tem um ambiente cognitivo também que vai influenciar na tua resposta. É complexo, né? É legal, é bacana. Mas é complexo exatamente porque a gente tem que trabalhar com conceitos que de certa forma sejam operacionais, que nos permita operar ou testar uma ideia. As palavras, na verdade, elas são vazias. Você pode colocar qualquer tipo de significado nelas, né? A nossa construção semântica, ela é, de certa maneira, bastante dinâmica. Então o que acontece? Quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção ou de pesquisa, a gente precisa de um conceito que englobe aquele fenômeno que seja representativo
interpretativo daquele fenômeno. O grande problema, em muitos aspectos da psicologia, é conceitual. É criar conceitos para alguns fenômenos que sejam operacionais, que permitam com que eu possa medir eles, com que eu possa observar eles, com que eu possa registrar eles, com que eu possa, de alguma forma, circundar eles para ter acesso ao funcionamento deles. É porque todos os fenômenos psicológicos, a referência que tu tem para aferi-los depende de percepção. Esse que é o problema. Perfeito. Né? Tipo,